Boa tarde. Como que vocês estão? Tudo bem? Como foi essa semana inicial de aula para vocês? Espero que tenha sido muito boa. Espero que vocês tenham feito as atividades que a gente pediu, certo? Então a gente vai começar agora realmente no conteúdo, tá? Por isso que eu tô gravando o vídeo para vocês. No conteúdo da disciplina, tá bom? Do nosso itinerário formativo Arte e Mídias Digitais. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre internet e consumo, tá bom? Na verdade, vai ser um pouquinho mais sobre consumo, tá bom? A gente vai fazer uma análise, de uma campanha publicitária, ou de um comercial publicitário que vocês vão escolher, tá bom? Então, assim, vamos começar. Essa vai ser a nossa primeira aula do conteúdo especificamente, tá? Então, vamos continuar aqui com os objetivos da nossa aula, né? Então, os objetivos da nossa aula é investigar e analisar conteúdos publicitários que reforçam o consumo e também questionar e modificar campanhas publicitárias, tendo como foco a conscientização e o consumo, tá? Vou passar um pouquinho mais para frente, depois vocês podem voltar, tá? Vamos pensar um pouquinho, tá bom? Em três questões. Que mídias sociais você costuma acessar com mais frequência? Por quê? Como você vê as articulações entre a arte e o campo publicitário? A gente sabe que tem muita coisa a ver, mas eu quero saber de vocês. Como que vocês veem essa relação? E por último, como os anúncios nas mídias sociais influenciam no consumo de produtos físicos e digitais, né? Se influencia e como influencia. Vou Pense um pouquinho, tá bom? Reflita e eu vou pedir para vocês escreverem essas questões no caderno, tá bom? Eu vou pedir na aula mesmo, para vocês fazerem isso, tá? Mas vamos continuar aqui. Questão do marketing digital. O que seria o marketing digital? São as estratégias utilizadas para promover uma marca, utilizando-se de diversas plataformas digitais para esse fim. Com o aumento de acessos à internet, empresas tiveram que adaptar suas estratégias para atender a um público que pesquisa e seleciona os produtos com mais rapidez, podendo navegar por diversos ambientes digitais em busca do melhor produto, tempo de entrega e, claro, melhor preço, certo? É o marketing digital, né? Que nada mais é que o marketing normal transferido para o meio das mídias digitais, certo? Então, e em relação à comunicação visual e sonora, é uma forma de comunicar uma mensagem que pode ser com imagens, músicas, gráficos, textos ou outro elemento visual e ou sonoro. No caso da comunicação voltada ao campo publicitário, ela é realizada por meio de analógicos ou digitais, com o intuito de atingir um determinado público. Então, a gente sabe que sempre ela quer atingir um determinado público, né? Às vezes para jovens, outras para pessoas mais idosas, às vezes para crianças. Então, sempre quer atingir a um público específico. A comunicação visual também pode persuadir. E como, né, gente? Iludir e enganar aquele que a observa. A gente sabe que tem muita coisa na internet mesmo que é enganosa. Então, dessa forma, é necessário entender o que a mensagem está apresentando e o que há de real e verdadeiro nela, porque há manipulação. A gente sabe que existe a manipulação. Um exemplo são os comerciais de alimentos, nos quais os hambúrgueres aparecem imensos, suculentos e, alguns casos, ao comprar, chegam para nós murchos e sem graça. Ou as promoções de Black Friday, que a gente adora,
que na verdade só estão com o preço sem aumento. Eles aumentam às vezes antes para nos enganar, né? Infelizmente. Mas a comunicação visual, ela está presente no nosso dia a dia. A gente utiliza. Antes de iniciarmos uma análise das campanhas publicitárias, vamos relembrar alguns conceitos sobre leitura de imagem, que vocês devem ter estudado em artes, né? Não sei como que os professores de artes trabalharam com vocês antes, mas a questão da leitura de imagem muitas vezes é trabalhada no conteúdo de artes. E aqui a nossa disciplina, nosso itinerário formativo é artes e mídias digitais. Ó, leitura de imagem é o ato de atentar-se a uma imagem com o objetivo de compreendê-la, de atribuir significado a ela a partir de nossas próprias experiências, assim como fazemos com o texto verbal. Então, a gente faz a mesma coisa com o texto verbal, mas a gente tenta compreender e entender aquela imagem, assim como no texto verbal quando a gente lê. Há duas possibilidades de leitura de imagem: a formal e a interpretativa, que se complementam para ajudar o espectador, leitor, na atribuição de significados. Tal qual para os textos verbais, conhecer códigos, símbolos, procedimentos e contextos nos auxilia na compreensão do discurso ou da narrativa que se lê. Então, a gente sabe que conhecer muitas vezes o contexto, conhecer determinados símbolos, determinadas simbologias, códigos, nos ajuda a compreender também, a ler as imagens, certo? Sobre a leitura formal, né? Então, para realizar análise formal de uma produção artística, é preciso observar como se articulam os elementos, os símbolos e os códigos que fazem parte de sua estrutura e composição. Então, a gente tem que se atentar aos símbolos. Por exemplo, cores, quais elementos? Por exemplo, nas campanhas publicitárias, cores utilizadas que reforçam as cores da marca, o produto, a, os signos e códigos, itens que aparecem que remetem o produto a algo, como personalidade e status, entre outros, né? Como, por exemplo, muitas das vezes as marcas associam a sua marca a um determinado artista famoso, por exemplo, ou, enfim, geralmente, antigamente usava muito isso, né? Usar um artista famoso para representar uma marca. Por exemplo, quem lembra? Lojas Marabras, preço melhor, ninguém faz. Então, o Zezé de Camargo e Luciano, Lojas Marabras, que faziam os comerciais deles, por exemplo. É um exemplo disso, certo? Agora vamos lá. Desculpe aí a brincadeira, tá bom? Vamos lá. No caso da leitura interpretativa, prevê as relações que se traçam entre a produção artística, campanha publicitária e o espectador, né? Porque aí é o espectador que vai fazer a leitura da imagem, a interpretação, de acordo com o seu repertório, de acordo com a sua vivência e tudo mais. Por isso é importante conhecer o contexto em que a campanha foi produzida, a linguagem, a quem se destina o produto, etc. A partir daí, estabelecem-se diálogos entre a campanha, o produto e sua vivência, potencializando a habilidade de leitura e interpretação do tema abordado e, consequentemente, do mundo. Então, a leitura de mundo, já como dizia Paulo Freire, nos ajuda também a entender e a ler também, não só as palavras, mas as imagens, né? E vamos lá. A partir dos conceitos sobre comunicação visual nas campanhas publicitárias, vamos refletir um pouquinho aqui. Pensa aí comigo. Que compromissos éticos
o produtor de conteúdo e de conteúdo publicitário assume a compartilhar informações? Então, ele tem também, como toda profissão, um compromisso ético, certo? Então, mas será que sempre isso é levado em conta? Ou só a questão de vender é o mais importante? Né? Vamos pensar um pouquinho. Responda também no caderno de vocês, certo? Agora, essa atividade aqui eu vou aplicar com vocês na sala de aula, tá bom? Em relação à análise de uma campanha publicitária, tá bom? E aí vamos dividir em grupos e aí vamos fazer em sala de aula, tá bom? Tentar fazer essa leitura de imagem, respondendo algumas questões, tá bom? Em relação à leitura formal e à leitura interpretativa, tá bom? E aí, quando vocês forem fazer isso, leve em consideração é, isso que vai estar aqui e que também para vocês escreverem, anotarem no caderno de vocês, tá bom? Essa análise ficar registrada, porque à medida que vocês forem fazendo, cada vez mais vocês vão adquirindo habilidade e competência para analisar melhor as imagens, tá bom? Então, o que você vê e ouve? Que elementos formais, visuais e sonoros compõem um anúncio, né? Então, que imagens aparecem, né? Que sons aparecem? A trilha sonora é uma música muito conhecida, uma música melódica, é uma música triste, é uma música alegre, agitada. Que cores, formas e sons predominam, né? O que é mais predominante, né? Em termos de cores, de formas, se são formas mais arredondadas ou não. O que o anúncio está vendendo? Então, qual é o objetivo do anúncio? Vender, certo? Quais figuras aparecem mais à frente na imagem? Quais aparecem ao fundo? Então, quais estão no primeiro plano, que estão na frente? Então, estão no primeiro plano. E quais aparecem no fundo, que estão no segundo plano, certo? Agora, em relação à leitura interpretativa e simbólica, desculpa. Que sensações esse anúncio provoca? Que sentimento eles provocam? De tristeza, de alegria, de euforia? Como você acredita que se deu a escolha dos elementos para construir esse anúncio? Então, como que você acha que eles escolheram? Será que foi proposital? Era o que eles queriam passar? O que que eles queriam passar, né? Então, que se relaciona também com isso. Para quem esse anúncio foi elaborado? Um público mais jovem, um público mais velho, criança, um público mais elitista, com mais conhecimento de alguma determinada área, o público da classe A, B, C, ou D, ou E, né? Das classes sociais, enfim. Que valores estão contidos nesse anúncio? Então, quais são os valores que estão contidos nesse anúncio? O que ele está querendo passar, certo? Agora, vamos retomar o que aprendemos hoje. Análise e reflexão sobre campanhas publicitárias na leitura de imagens e consciência ética e crítica. E aí a gente vai tentar fazer essa parte mais ética e crítica em sala de aula, tudo bem? Fazendo a análise em si de uma propaganda, tá bom? E eu vou deixar as equipes escolherem as propagandas, mas uma eu vou passar para todos analisar, para a gente compartilhar em sala de aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Um forte abraço, tá bom? Espero vocês em sala de aula e espero que essa aula ajude vocês a pensar e também ajude a gente a trabalhar em sala de aula e refletir melhor sobre esse assunto, tá bom? Sobre a leitura das imagens nos anúncios publicitários, ok? Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima. Espero vocês. Vou deixar gravado, vou passar no YouTube e vou colocar lá no centro de mídias para vocês, tá bom? E também compartilhar com a turma, tá bom? Então, forte abraço
Espero vocês, sala de aula, para a gente poder fazer as atividades, tá bom? E o que vocês puderem adiantando no caderno, melhor, tá bom? Menos a análise das leituras. A gente vai fazer a análise da leitura das imagens em sala, tá bom? Forte abraço. Só quem precisar de reposição, aí pode fazer depois. Um forte abraço, até mais.